Já está aberta a sala, Dê? Tá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente também. Obrigada aí pela presença em mais uma live da CEAL. Para quem tem acompanhado a gente, nós temos feito uma série de webinars, eventos online e lives. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre o aumento do e-commerce e dos pedidos via delivery e como otimizar a separação desses pedidos de delivery e e-commerce em loja em até 50%. Então, tudo com base em tecnologia, como que a tecnologia pode ajudar nessa otimização de tempo. Quem está aqui com a gente hoje é o Wagner Bernardes, que é CEO da CEAL, o Rodolfo Antunes, que é administrativo nos supermercados Alfredo Antunes, o Fernando Gibotti, CEO na GS Ciência de Consumo, e a Verena, que é gerente de desenvolvimento de negócios na FS Magotec. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Acho que vai ser um bate-papo bem produtivo e bem legal. Gente, vou pedir para que vocês, por favor, se apresentem para quem está nos assistindo. E eu vou começar aqui pela minha ordem na tela. Quem está do meu lado é o Wagner. Você pode se apresentar, por favor? Bom dia, Denise. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Obrigado por nos prestigiar. Obrigado às pessoas aqui, os nossos amigos que estão compartilhando com a gente hoje essa live. Eu estava falando um pouquinho antes da gente começar de que a CEAL tem no DNA dela sempre essa questão de compartilhar experiências, né? Compartilhar informação de tudo que a gente vive, de tudo que a gente implementa no mercado brasileiro em nossos clientes. E quando começou toda essa questão, a gente falou assim, por que a gente não continua com essa proposta, só que de uma forma virtual? Então, estamos aqui hoje para mais uma live, já foram algumas lives, alguns webinars, sempre mantendo esse propósito de compartilhar experiências entre o nosso ecossistema, entre os nossos amigos, clientes e parceiros, tá? Bom dia a todos, espero que vocês aproveitem aí o máximo do tema de hoje nessa live que nós vamos começar agora. Obrigada, Wagner. Rodolfo? Bom dia a todos, tudo bem? Primeiro, gostaria de agradecer muito a Wagner e a Denise por essa oportunidade. Mesmo em momento de quarentena, a gente com o distanciamento dos nossos fornecedores, a gente que é uma rede super pequena no interior de São Paulo, com 3 lojas, a gente preza muito, muito mesmo pelo relacionamento com o fornecedor. Então, a gente ter o prazer de estar agora com a CEAL, numa live, conversando com todos vocês, é uma oportunidade muito especial. Então, queria passar um pouco da experiência que a gente está vivendo nesses últimos 45 dias e vai ser muito importante essa troca de informação. Obrigada, Rodolfo. A gente que agradece. Verena, você se apresenta, por favor? O seu áudio, Verena. Libera o mute. Desculpa. Oi, boa tarde da Áustria. Primeiro, uma grande obrigada a toda a equipe de CEAL e também aos clientes, Rodolfo e também Fernando, para que hoje podemos partilhar as experiências sobre e-commerce e delivery com você nesse evento. Posso apresentar-me? Meu nome é Verena, trabalho na área de venda para SS Magotec. Quem é SS Magotec? SS Magotec é o líder mundial de etiquetas eletrônicas e automação de preços. Além disso, desenvolveu uma plataforma IoT e digital que fornece um conjunto completo de serviços aos varejistas. Perfeito, Verena. Obrigada. Fernando? Bom dia a todos. Bom dia. Agradecer o Wagner, a Denise pela oportunidade, a Verena e o Rodolfo pelas discussões que nós teremos agora. Bom, eu sou fundador da GS Ciência do Consumo.
A GS é uma empresa que trabalha com ciência do consumo, ela tem uma metodologia e uma plataforma tecnológica. E, em linhas gerais, nós conseguimos encontrar onde estão as melhores oportunidades de venda por categoria, em quais domicílios nas áreas de influência da loja, e a nossa ferramenta ela permite fazer ofertas exclusivas, promoções específicas para grupos de clientes que têm o maior potencial de comprar categorias específicas dentro da loja. Perfeito, Fernando. Obrigada. Bom, para a gente entrar então no tema, né, da nossa live de hoje, eu vou trazer um dado do qual eu peguei de uma live que nós fizemos há uns 15 dias aproximadamente, na qual estão participando duas das maiores plataformas de e-commerce do Brasil, e eles trouxeram a informação de que o e-commerce já teve um aumento aí de 40% no Brasil esse ano, muito por conta, né, do momento que a gente está vivendo agora. E os aplicativos de delivery, como o Rappi, por exemplo, já anunciou na semana passada que eles tiveram um aumento de 30% nos pedidos de delivery em geral no Brasil. Então, o fato é que esse crescimento existiu e que ele deve continuar e permanecer depois que tudo isso passar. Enfim. Rodolfo, conta pra gente como que você viu esse crescimento na sua loja, se você percebeu realmente um aumento no número de pedidos via delivery e se vocês já estavam prontos para e-commerce, se houve esse aumento ou não, como é que você percebe isso? Denise, até uma curiosidade que você falou do Rappi, que acho que é 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu sou da cidade de Mirassol, que é interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. O Rappi veio para Rio Preto há 2 anos atrás. Logo quando ele veio na cidade, ele trabalhava ainda muito pouco no supermercado. E ele estava numa transição do Pão de Açúcar para o Carrefour. Eu conversei com o pessoal do Rappi na ocasião, falei que teria super interesse em trabalhar com o Rappi no nossa loja, na Rede Sol Antunes, e eles não tinham interesse de ter a geolocalização de Mirassol dentro do quadrado deles para atender a cidade de Mirassol, que o foco deles era Rio Preto. Quando eles negaram a nossa parceria, a gente acabou tendo uma estratégia diferente do que de trabalhar muito forte o WhatsApp através de delivery. Então, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, a gente já começou a trabalhar muito forte o WhatsApp através de delivery. Focado muito no que? A gente trabalha o delivery, o e-commerce, mas com muita humanização no processo de compra. O que eu falo com humanização? A gente é uma rede regional. Então, essa proximidade com o cliente é fundamental na hora de compra. E a gente não poderia perder isso. Então, a gente já tinha uma estrutura interna de pessoas para fazer separação, para atender o cliente, muito através de WhatsApp. E a gente trabalhava muito bem com relação a isso. Recebia muito elogio de cliente, conseguia atender muito bem a demanda. Qual foi a grande dificuldade? Há 45 dias atrás, quando começou a crise do coronavírus, o delivery explodiu. A nossa venda de delivery, a gente tinha uma venda de 0,6 de faturamento no delivery. Ela chegou em março a 3,7 do nosso faturamento da loja. Qual foi as grandes dificuldades que a gente teve, Denise? A gente preza muito na hora da nossa separação. Rodolfo, acho que cortou um pouquinho, não sei se é só para mim ou se para todos. Se você puder repetir essa parte que você estava falando, que vocês prezam muito, que qual foi a grande diferença? Você está nos ouvindo? Acho que ele está com alguma dificuldade de conexão. Vocês estão me vendo, certo? Fernando. Tá, só para saber que se não sou eu. Eu estou conseguindo, sim. Só o Rodolfo que perdeu o áudio dele lá. Vou esperar mais um pouquinho, se ele não conseguir voltar, daí a gente continua e quando ele voltar a gente retoma para essa pergunta. Ele conclui, né? Acho que ele teve deve ter caído.
Eu vou para a próxima pergunta e depois a gente volta para essa. A próxima, Wagner, é para você. Se você tem sentido que os nossos clientes supermercadistas têm buscado algum tipo de solução tecnológica para otimizar essa separação, né, esse picking dentro de loja. A CEL tem sentido, sim, né? O varejo tem uma característica muito interessante de que ele sabe que precisa reagir rápido quando tem situações desse tipo, né? Em vários outros cenários de crise que nós passamos no Brasil ou situações adversas, o varejo sempre foi muito rápido em entender e reagir. E reagir pode ser de várias formas, né? Mudando uma solução tecnológica que ele tenha, ou aumentando a solução tecnológica que ele tenha. Isso porque eu estou falando mais dentro do universo da CEAL, né? Obviamente, o varejo ele acaba reagindo em várias frentes, né? Mas dentro do cenário de tecnologia, que é onde a CEAL atua, a gente percebeu que esse padrão se mantém nessa crise. Então, a gente está sendo muito procurado pelos varejistas, principalmente para garantir que eles não falhem nesse momento. Então, o básico tem que estar funcionando e funcionando bem. E em algumas frentes específicas de atendimento do consumidor, eles estão precisando ganhar performance e também estão procurando soluções desse tipo. Tá? Isso começou final de março e se intensificou muito já na primeira semana de abril. Só para a gente dar um exemplo de o quão rápido que é essa reação do varejo aqui no Brasil. Perfeito. Gibote, você também percebeu um aumento de busca por aplicativos que possam ajudar essa operação de picking em loja? Sim, Denise. Eu queria até voltar um pouco a resposta no tempo. No dia 20, mais ou menos dia 23 de março, quando o coronavírus começou a explodir no Brasil, né, as questões do isolamento e tudo mais, a primeira onda de notícias que veio é que o varejo ia ter demissões em massa, e nós atendemos hoje aproximadamente 2.500 lojas de varejo, e a gente começou a falar com os nossos clientes para entender quais eram as principais angústias, e a principal angústia era essa, né? Então eles viam um futuro próximo muito difícil e lojas mais vazias. Então a primeira onda que aconteceu no final de março e que todos nós percebemos foi um aumento significativo das vendas, né? As pessoas com medo da restrição de alimentos e de produtos correram para o supermercado, e nessa busca os supermercados brasileiros eles tiveram um aumento significativo, mais de 30% nas 2 últimas semanas de março comparadas com 2019. Nesse momento, a gente começou a orientar os nossos clientes varejistas que um caminho sem volta, pelo menos durante o período da pandemia, seria vendas online, né? E quando a gente fala em venda online, para nós, a mídia que vai apoiar essa venda, ela é menos importante do que a venda em si. Então, se ela vai acontecer por uma plataforma de e-commerce, se ela vai acontecer por um aplicativo, ou se ela vai acontecer pelo WhatsApp, ela é uma compra não presencial. Então, a primeira ideia que a gente imaginou era de uma reorganização de pessoas dentro da loja, né? Uma vez que eu tenho menos pessoas dentro da loja, eu preciso, por exemplo, de menos pessoas trabalhando nos checkouts. Essas pessoas, elas são realocadas para funções de separação, entre outros. Bom, primeira semana de abril entrou, e aí vem uma segunda onda de medo dentro do varejo. Agora todo mundo está estocado, nós temos muita gente estocada, então a gente deve ter queda nas vendas. Lojas vazias, pessoas estocadas, e de novo, os dados que a gente analisa, é importante falar isso, hoje nós monitoramos 25 milhões de domicílios no Brasil, né, as compras que esses domicílios fazem em supermercado e em farmácia. O que a gente já sabia é que mais de 80% da população brasileira não tem recursos financeiros para fazer grandes estoques. Então, esse era um ponto que a gente já sabia.
Mas olhando as vendas dia a dia, a gente percebeu um fenômeno interessante. As vendas continuavam a crescer comparado com o ano anterior. Quando nós fechamos a primeira quinzena de abril, a gente teve um aumento de 28% em 25 milhões de compras analisadas, né, em 2.500 lojas. E o que explica esse aumento? Com as pessoas dentro de casa, elas deixam de fazer consumo fora de casa, nos restaurantes, nos lanchonetes, e isso aumenta a demanda de produtos alimentícios no lar, além de aumentar naturalmente, em função do medo que a sociedade está vivendo, de produtos de limpeza e manutenção do lar. Então, assim, eu queria então deixar bem claro essas duas ondas, a primeira onda de muito medo, de demissão, e depois uma adequação até das funções dentro da loja para poder reorganizar essa nova forma de venda. E um segundo momento, as lojas continuam com uma venda positiva em função da configuração do domicílio e do momento de vida que os brasileiros e o mundo inteiro atravessa hoje. Bom, nesses dois cenários, o que a gente percebeu? Como eu falei para vocês, é que muitos clientes nossos que estavam completamente fora do online, a gente precisava colocá-los rapidamente. Dentro de uma metodologia de definição de produto, a gente foi ouvir os shoppers, né, as pessoas que compram em supermercado, e o que a gente percebeu é que muitas pessoas ainda no Brasil, principalmente no interior dos estados, e as pessoas mais velhas, que foram aquelas mais acometidas pelo Covid, elas têm dificuldade em utilizar e-commerce. São plataformas ainda não muito naturais. Então, o que a gente fez? Lá na nossa plataforma, nós disponibilizamos um botão de compra no aplicativo, onde a pessoa faz a sua lista de compras de forma bem automatizada e depois ela começa a interagir, como o Rodolfo falou, com o atendente. Esse tipo de solução explodiu no mercado brasileiro, né? Então, hoje eu vejo que quando a gente olha o número de crescimento do e-commerce e de vendas por outras metodologias, incluindo o WhatsApp, as outras metodologias elas superaram em 3 vezes as vendas por plataformas de e-commerce convencionais. Excelente dado. Não tinha essa informação e essa visão. E realmente eu mesma sou uma das consumidoras que adoro comprar por WhatsApp. Rodolfo, você está ouvindo a gente agora? Estou ouvindo super bem vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, vou voltar a pergunta para você, para que você conte um pouco para a gente, porque vocês realmente já tinham, né, esse serviço de vendas via WhatsApp e você estava nos contando do crescimento. Quanto cresceu aí nos últimos 30 dias? Primeiro, desculpa a todos. Deu um problema que travou tudo, mas vamos compensar que tem muita informação e pelo que eu vi do Gibote, eu acho que dá uma discussão super legal sobre tudo isso. Então, só para a gente manter o pensamento que a gente estava tendo, a gente acredita muito que a tecnologia precisa ser muito humanizada. É uma coisa que eu até estava conversando com o Wagner antes da gente começar aqui o evento. Tecnologia no mercado não é o que falta. O que a gente precisa é uma tecnologia que seja especializada nisso, que seja humanizada para ter essa relação do cliente com o supermercado e seja extremamente prática, como o Gibote diz, para a pessoa utilizar. Porque se a gente fizer uma pesquisa por que as pessoas não compram no e-commerce, com certeza os motivos vai estar confiança na entrega e dificuldade em utilizar a ferramenta. E por que dificuldade de utilizar a ferramenta? Se a gente parar para pensar que hoje o 15º aplicativo mais baixado do Brasil é o PicPay. E o primeiro aplicativo mais utilizado no Brasil hoje é o aplicativo da Caixa. Se a gente parar para imaginar o que está fazendo o PicPay ser o mais baixado no Brasil, talvez um dos grandes motivos seja live sertaneja, que é um público para todas as classes sociais. Mas, acima disso, por que o supermercadista, igual Alfredo Antunes em Mirassol, começou a receber o PicPay? Devido ao auxílio moradia do governo de São Paulo. Ou seja, vamos parar para pensar um pouco qual que é o cluster que recebeu o auxílio moradia. Este cluster que está utilizando o auxílio moradia, hoje ele é obrigado a baixar um aplicativo como o PicPay, que é novidade para todo mundo. O PicPay não foi lançado esse ano. O PicPay já existe e já foi comprado por uma empresa muito grande, certo?
Então, a pessoa precisou baixar o aplicativo, mas aí a gente para pensar um pouco melhor. Como que ele faz o pagamento pelo aplicativo? Através de QR Code. Então, quem está recebendo auxílio moradia vai pagar, baixar o aplicativo e utilizar o QR Code. Então, a gente já quebra uma barreira muito grande quando a gente fala que tecnologia é para classe social alta. Pelo contrário, tecnologia é para todos. E se ela for muito bem utilizada em prática, é indiferente da idade. E por que eu falo isso? Há quanto tempo atrás o Pão de Açúcar, o Itaú, soltou propagandas de pessoas acima de 60 anos utilizando aplicativo? Eu acho que o coronavírus é extremamente importante para a gente pulverizar, humanizar a tecnologia e mostrar que ela não tem classe social, que ela não tem idade. E sim, se ela for feita e mostrada com praticidade, é onde você vai ter diferenciação, praticidade e humanização. Por isso, que até em conversa com o Gibot, eu vou falar bastante sobre a empresa do Gibot, que é a GS, porque ela é uma parceira nossa no CRM que a gente tem desde 2012. E desde 2012 a 2020, a gente está com 90% do faturamento fidelizado no programa de fidelidade nosso. 90%. E o nosso grande foco em 2020 era cada vez mais trabalhar com curadoria, segmentação no cliente A. De uma hora para outra, o nosso foco mudou. E-commerce a partir de agora, através de um aplicativo que seja prático e que eu utilize as ferramentas do CRM no online. A gente ligar as informações que a gente tem no online, que essa vai ser o grande paradigma que a gente vai ter esse ano. Diversificar o aplicativo, trabalhar o aplicativo, porque a gente acostumou o nosso cliente hoje a fazer o pedido no WhatsApp, que já era uma barreira, então ele acostumou a fazer no WhatsApp. Agora eu tenho que provar para ele ir para o aplicativo, que vai ter mesmo humanização, praticidade e eficiência. E quando ele estiver no aplicativo, nosso trabalho vai ser cada vez mais curadoria, especialização. A gente ativou ontem 10 itens com preço 3 exclusivo para quem não tem no aplicativo. Ou seja, a Denise vai ter uma promoção, o Fernando teria promoção dos produtos que ele consome, Verena promoções dos produtos que ela consome e o Wagner nele. A gente direcionando e clusterizando. Então, a gente utilizou uma ferramenta que é o CRM, juntando o aplicativo de um e-commerce. Que essa vai ser a grande diferenciação que a gente vai ter que fazer. Disso, uma forma humanizada para atender o cliente, para separar os produtos do cliente. Excelente. É realmente muito legal entender o quanto esses novos canais estão facilitando e possibilitando a venda, principalmente nesse momento. Mas um ponto muito importante é a entrega desses pedidos, né? Que esses pedidos cheguem rápido e cheguem corretos em casa, né? O pedido que eu fiz ali no Rappi, ou que eu fiz no e-commerce, ou que eu fiz no WhatsApp, chega certinho, que ele chegue corretamente na minha casa. Então, puxando um pouco esse gancho, Verena, você que representa aqui a SS Macoteg, que é uma das maiores, não, é a maior empresa, né, a maior fabricante de etiquetas eletrônicas do mundo. Conta pra gente como que os clientes de vocês aí pelo mundo estão utilizando as etiquetas eletrônicas para conseguir aumentar esse tempo de separação dos pedidos em loja em até 50%. Sim. Realmente, os nossos clientes têm conseguido isso, acelerar até 30% o tempo de separação de pedidos em loja, porque decidiram instalar uma plataforma inteligente em nuvem, cloud, e colaboraram também com motoristas, fornecedores conhecidos e locais. Como fizeram isso? Eles tiveram a ajuda de um aplicativo, já falamos disso, que gere o sistema de pedidos inteligente. E também utilizavam uma app para o piscar, porque cada etiqueta eletrônica de SS Macoteg também tem um LED em cima. Com isso, você pode virar a piscar. Desta forma, o LED na etiqueta eletrônica irá piscar durante a operação de picking e mais facilita assim o trabalho de cada funcionário na loja.
nós, em SS Magodec, fizemos um estudo antes da Covid e depois. Podemos ver que antes de Covid, só 4 funcionários fizeram entre 300 e 400 pedidos por dia, eram mais ou menos 1.800 produtos. Assim, era possível acelerar esse tempo de separação de pedidos. Durante o Covid, realmente as compras online, o e-commerce e também os pedidos por dia quase duplicaram. Como é a situação nas lojas? Muitos funcionários trabalham só a tempo parcial e nem têm certeza onde encontrar os produtos, nem são expertos. Então, um sistema inteligente como esse, com um aplicativo e um app, mostrou que pode auxiliar, facilitar nas operações de picking, retirar produtos das gôndolas, e pode reduzir o tempo de separação durante o Covid mais 50%. Então, de 30% antes de Covid a 50% depois de Covid. Muito legal. Verena, seu português está excelente. Parabéns. Tento ainda. Está muito bem. Wagner, como que a CA ou empresas de tecnologia, né, em geral, podem ajudar ainda mais nesse processo de picking em loja, que acaba sendo novo nesse sentido de usar a loja como um CD, nesse cenário de e-commerce e vendas via WhatsApp e aplicativos? Muito bem. Antes da gente falar do picking em si, eu vou reforçar uma coisa que você falou e que eu sempre gosto de repetir, né? Para que aquele produto comprado pelo WhatsApp ou pelo e-commerce chegue direitinho na casa do consumidor, e é importante que chegue, né? Porque se frustrar com um processo desse é terrível para o varejista. Para que ele chegue direito, um monte de coisas tem que acontecer na retaguarda, né? Eu tenho que comprar o produto, eu tenho que recebê-lo corretamente, eu tenho que saber se ele está na loja, porque eu não posso vender algo que não está na loja, então eu tenho que ter um inventário acurado, eu tenho que separar corretamente, eu tenho que fechar aquele pedido e empacotar ele corretamente para mandar para o destino final. E tudo isso, né, que eu acabei de falar, é o mundo real, não tem nada de virtual nisso. Depende de pessoas, processos e tecnologia. Tá? Você não consegue garantir um recebimento adequado se não tiver uma pessoa que faz esse processo com um coletor de dados, gatilhando o item aí que você recebeu, associando aquela nota fiscal, pegando aquele produto, levando ele para a loja, inventariando ele depois, garantindo que tudo isso aconteça. Então, esse é o primeiro ponto, que essa cadeia de abastecimento que tem por trás, e eu falo essa microcadeia, né? Não é a cadeia toda, mas essa microcadeia de processos que tem atrás de um pedido que chega no consumidor, ela é feita de soluções reais, pessoas reais, e tem que acontecer direitinho, né? Esse exemplo que a Verena deu é um exemplo interessante. Essas etiquetas, que é uma das soluções que existe hoje no portfólio da CEAL e que tem no mercado, enfim, são etiquetas que ficam embaixo do produto. Depois o Rodolfo até pode falar um pouquinho sobre essa tecnologia. E cada etiqueta tem uma luzinha de um LED que fica apagada e você pode acionar para que ela acenda em um determinado momento ou numa determinada situação. Então, imagina que uma pessoa, né, um funcionário teu recebe uma lista para fazer uma separação dentro da loja, lá no teu terminal de dados. Em condições normais, ele teria que olhar o nome e ele saber em que rua que está,
em que prateleira que está, em que seção que está. Imagina se, ao invés disso, ele recebe essa lista, já mostra no mapa, olha, vai na rua A, aqui está o mapa, e quando ele entrar nessa rua, a luz daquela etiqueta começa a piscar, garantindo que ele vá mais rapidamente naquele produto e no produto certo, né? Então, ele vai mais rápido e vai pegar o produto certo. Pegou aquele produto, quando ele dá o comando, me deu o próximo produto da lista, ele apaga aquela luzinha e acende a próxima e ele vai até lá. Esse processo de otimização, ele é muito importante, e é aí que está o ganho, né, que a Verena falou, de 30% em condições normais, ou quando você tem um volume ampliado por conta do Covid, podendo chegar a 50%. Né? São coisas desse tipo que vão garantir que o produto certo seja separado com a maior eficiência possível, tá? E que ele chegue certo no consumidor. Então, a tecnologia ela já vinha sendo usada em larga escala para ajudar nos processos internos e hoje, mais do que nunca, principalmente com o evento do e-commerce, ou volumes desse tipo de e-commerce, ela acaba sendo fundamental. Perfeito. Gibote, conta pra gente como um aplicativo pode ajudar nesse processo de picking com etiquetas eletrônicas. Eu acho que o principal ganho que a gente pode ter numa integração, uma integração total da cadeia, é que, primeiro, a gente tem hoje grandes desafios de nomenclatura, né? A gente tem grandes desafios de bancos de dados que permitem que um determinado produto seja classificado, né? Seja descrito da forma correta. Hoje, a gente tem algumas bases de dados que um único produto tem 4, 5, até 10 descrições distintas. Então, a forma com que o shopper recebe essa informação para fazer o seu pedido, a forma que essa informação entra no software de ERP e depois a integração com a etiqueta, ela tem que ser linear. Então, nós temos que ter um processo que mantém a integridade do dado desde o momento em que o cliente, lá na casa dele, recebe a descrição daquele produto que ele está comprando, até todo o processo de emissão de notas fiscais, de separação e de entrega. Quando nós temos uma ferramenta integrada, né, onde o aplicativo que é utilizado, ou o e-commerce que é utilizado para fazer o pedido, ele participa da integração da cadeia, a gente tem ganhos para o shopper. Ele vai pedir e receber o produto correto, né? Porque uma das grandes frustrações que a gente tem na compra online é você comprar um produto A e receber um produto B. Ou ainda você comprar um produto A e receber um A com características diferentes de peso ou de sabor, entre outros. Então, para o shopper, o grande ganho é a garantia de estar recebendo aquilo que ele realmente quer. Segundo, para o shopper ainda, a garantia do preço correto, né? O preço que ele imagina estar pagando no momento da compra do pedido é o preço que de fato ele vai pagar. Para o lojista, eu teria que repetir tudo que o Wagner disse, né? Ele vai melhorar o processo e ele vai conseguir ter um ganho de performance muito grande na loja. Então, a nossa aposta da GS é que a gente possa sempre integrar tanto os unbox quanto as nossas ferramentas de compra dentro desse framework global, né, e que está lá junto a etiqueta eletrônica, que vai facilitar muito esse processo lá no final da cadeia. Perfeito. Denise. Oi. Posso dar um ponto que eu acho que é bem importante nessa discussão? Pois não. Por favor. A gente falou que a gente tinha um faturamento 0,6 no delivery e cresceu acima de 3,5. Com certeza, quando a gente tem crescimento tão forte assim, em curto prazo, é muito doloroso. Não é simplesmente aumentar faturamento e tudo na parte interna, somente de processo, ela rende muito facilmente. A gente precisou passar por muitas mudanças, ajustar muitos processos. Dentro de um ponto que o Wagner falou, a gente precisou pegar pessoas, acho que foi a Verena que falou, precisava pegar pessoas de outros setores e colocar na separação do pick e do delivery. Quando a gente fez isso, a gente não teve tempo para treinar. Então, quando a gente não consegue treinar, a gente tem que fazer no dia a dia. Quero deixar bem claro, antes de qualquer coisa, que o maior orgulho dentro dessa pandemia é a nossa equipe de colaborador, tá?
Porque o que a gente está vendo eles fazerem, o tanto que eles estão trabalhando, o que eles estão fazendo, está sendo o maior orgulho da nossa empresa. Mas é muito difícil para eles, porque é muito pedido, muito cliente diferente, e tudo no momento só de aumento de volume. A gente teve um caso semana passada que a gente utilizou CRM mais etiqueta eletrônica. Por quê? A gente recebeu o pedido pelo aplicativo. A cliente pediu Nescau, achocolatado Nescau, certo? A pessoa que separou era uma pessoa nova na separação. E ela entregou achocolatado Toddy para o cliente. E pior que isso, ela pediu achocolatado 400 gramas, recebeu Toddy 800 gramas. A hora que ela recebeu o pedido, ela já mandou uma resposta para a gente no WhatsApp reclamando que recebeu o pedido errado, que o filho dela não consumia, falou tudo que ela deveria falar porque a gente errou na operação. A gente demorou 2 minutos para responder ela, pedindo desculpas, certo? Sem perguntar nada para ela. Depois de 2 horas, a gente entrou no CRM dela, através do banco de dados dela, realmente viu que ela consumia outro chocolatado e viu o que ela consumia junto com o chocolatado, que era leite. Levou o leite de maior preferência para ela na casa dela, certo? Na casa dela, e entregou sem ela saber. A resposta da cliente foi mais 3 compras nos próximos dias. Certo? Muito legal. Então, não basta você ter a tecnologia. Então, a primeira coisa que você tem que conhecer seu cliente, que é o seu maior ativo. Se você não conhecer e atuar em cima disso, você tem muito problema. Aí, então, a gente resolveu o problema com o cliente. Foi o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente não pode ter um erro de processo desse. Certo? A gente não pode acontecer isso. A gente foi entender o que estava acontecendo. Era uma colaboradora que estava em outro setor, veio para o setor de separação, e na hora que ela foi pegar o chocolatado, ela estava com muito pedido, muita correria, ela não achou o Nescau e colocou Toddy. Eu falei assim, mas como que você não achou? A gente tinha uma quantidade grande no estoque, que a gente podia pegar no estoque, mas na loja não tinha. O que a gente fez? A gente pegou o controle da etiqueta eletrônica, a gente entregou para cada pessoa que faz a separação dos produtos, ela tem um controle da etiqueta eletrônica agora. Ela aperta na etiqueta um número. Então, eu cheguei para pegar o chocolatado. Ele não está na prateleira, você aperta a página 3, vai aparecer na etiqueta eletrônica o estoque desse produto. Ou seja, não está na área de venda, mas podia estar no estoque. Então, a partir deste erro que a gente teve, a gente começou a utilizar a etiqueta eletrônica no picking, na hora de procurar o produto. Eu quero saber quanto que tem de estoque. Às vezes não está tudo abastecido. Às vezes eu preciso de 40 unidades de cerveja e só tem 10 na área de venda. Mas será que eu tenho no estoque? Então, a gente utilizou o CRM para atender o cliente com uma magia especial, etiqueta eletrônica para ajudar no nosso processo. Porque para a gente também está sendo um aprendizado dia a dia, em cima de erros que estão acontecendo. Esses foram uns exemplos, porque é lógico que aumentar o faturamento é legal, mas não é tão simples num curto prazo, mas a gente conseguir se ajustar cada vez mais. Então, esse foi um caso super legal que aconteceu, que na hora deu um constrangimento super complicado para nós, mas o grande problema, a grande importância, você ter o problema, mas ajustar, certo? E eu falo bastante que tecnologia é nosso auxílio. Quem vai ser o determinante se a tecnologia funciona ou não é o profissional. Exatamente. Excelente. Muito bom ver como a tecnologia tem ajudado vocês, mas é o que você colocou, a tecnologia sem ação também não funciona. Então, obrigada pela colocação. Inclusive, já ia te perguntar, né? Hoje vocês já usam as etiquetas eletrônicas para precificação na loja de vocês. Eu queria saber 2 coisas. Como que vocês têm usado? Você já colocou um caso. E se você já conhecia essa função de que ela pisca, para que possa auxiliar aí no picking em loja. A gente colocou a etiqueta eletrônica em dezembro de 2014. A gente fez uma pesquisa na loja, foi super engraçado, que a gente está no interior de São Paulo, então quem conhece, é um clima bem diferente da Verena. Aqui é muito calor, não é? Aqui é muito calor. Em 2014 a gente não tinha ar-condicionado na loja. E quando a gente foi fazer a reforma da loja, a gente fez uma pesquisa com os clientes. O que eles mais sentem dificuldade na loja? A gente tinha uma loja de 1.200 metros quadrados e a gente ia para 3.000 metros de área de venda. E a maior reclamação do cliente foi ter preço diferente no caixa e na gôndola. Essa foi a maior reclamação do cliente quando a gente foi fazer. E eles estavam muito preocupados que se a gente tinha esse problema operacional, imagina a hora que crescesse, a dificuldade que ia ter. Por isso que a gente optou por etiqueta eletrônica. Depois a gente teve vários casos de produtividade.
A gente tinha 18 colaboradores em reposição, hoje tem 9. Então, isso foi uma mudança bem drástica que a gente fez. Qual que é o maior medo nosso? O maior medo nosso era, durante a pandemia, principalmente em cesta básica, o preço dos produtos aumentaram muito. A gente pagava no leite R$ 2,20 e começou a pagar R$ 3,40. O nosso maior medo era que o cliente achasse que, devido à etiqueta eletrônica, a gente estava fazendo alterações de preço constante. Então, neste caso da pandemia, a gente não fez compensação de oferta, que é algo que a gente faz bastante quando a gente faz tabloide, que a gente coloca 50 itens na oferta e faz compensação de oferta, a gente não fez. Só que o que auxiliou muito a gente na etiqueta eletrônica durante a pandemia? No aumento dos preços, todos os gerentes nossos de loja e líder de setor também trabalham com controle. O leite que estava vendendo a R$ 2,89, R$ 2,69. A hora que ele foi para R$ 3,89, o gerente colocava a etiqueta eletrônica 10% de margem. Ele conseguia ver se a margem conseguiu compensar sim ou não, sem precisar de utilizar o RP, sem precisar de entrar numa sala ou de um computador. Simplesmente o sistema da etiqueta eletrônica com um controle resolveu esse nosso processo. Sobre o picking, foi uma coisa que o Wagner falou, que é extremamente interessante junto à tecnologia que a Verena acabou de citar. Eu não conhecia, sendo bem sincero, eu já trabalho com a etiqueta há 6 anos, não conhecia essa separação, também não conhecia a parte do aplicativo que a gente podia fazer, só que para mim faz total sentido. Eu acabei de dar o exemplo de colaboradores novos que não faziam separação de produtos. Tem colaborador hoje que faz separação de produto, ele trabalhava no rotisseria. No meu supermercado, eu tenho rotisseria e restaurante. O meu restaurante está fechado, faz 45 dias, e minha rotisseria vendia por dia 1 tonelada. Hoje vende 300 quilos. Então, com esses colaboradores, eu tenho que realocar os setores. E muita gente foi para a separação de pedidos, e não tem o costume de entrar na loja. Se eu tivesse esse aplicativo, se eu soubesse dessa solução antes, com certeza me ajudaria muito. Muito, questão de produtividade e economizar tempo. Show, obrigada pela resposta, pela contribuição. Agora eu vou fazer as perguntas que o pessoal mandou para a gente já está chegando ao fim, inclusive já passamos um pouquinho. A primeira é para o Rodolfo, eu acho que você até já respondeu, mas veja se cabe. Como o conhecimento dos clientes está ajudando a vocês passarem por esse momento e como esperam sair após essa pandemia? Eu acho que o grande ponto dessa pandemia para as empresas vai ser como você vai ser lembrado pós-pandemia. O que você fez durante a pandemia para você estar muito próximo do cliente. Como eu falei, a gente é uma rede regional, que a gente tem esse relacionamento com o cliente muito próximo, muito, muito próximo mesmo. Como que eu vou ter relacionamento com ele, sendo que ele não está vindo na loja? Então, além disso, cada dia é uma novidade durante a pandemia. Um dia tem que usar máscara, outro dia não tem que usar máscara. Um dia tem que ter 2 metros de distância, outro dia não tem que ter 2 metros de distância. Um dia você só pode entrar na loja uma vez com uma pessoa por família, outro dia não pode levar criança. Então, a informação é fundamental. Como que eu vou informar meu cliente? Facebook, Instagram é legal, mídia social é legal, só que você gasta um post, um investimento, e você não sabe se vai chegar ao teu cliente. Agora, se você sabe que é teu faturamento fidelizado, no nosso caso é 90%, a hora que eu envio o SMS, eu falo diretamente com o meu cliente. Como a gente conversou, amanhã é feriado nacional, certo? E pela primeira vez na história, a gente vai ficar aberto até 6 horas da tarde, porque a gente conseguiu junto do sindicato para evitar a aglomeração no final de semana e também para os colaboradores ter um valor extra e também cesta básica, a gente vai poder ficar aberto amanhã. Como que eu vou comunicar meus clientes que a gente vai ficar aberto amanhã? Todos os nossos clientes vão receber um SMS hoje às 6 horas da tarde, informando amanhã o mercado Fernando Antunes ficar das 8 às 6 horas. Toda mudança que a gente fazia durante a pandemia, eles recebiam SMS informando da mudança. A gente tem bastante oferta, que a gente não parou de fazer oferta, só que a gente parou sim de fazer tabloide físico. A gente não tem mais tabloide físico na loja. Há um ano atrás a gente reduziu 50%, agora a gente parou de ter tabloide físico. O porquê que a gente parou de ter tabloide físico? Porque a gente não pode ter contato com superfície. Quanto mais contato a gente tiver com superfície, é mais prejudicial e você diminui sua prevenção em relação ao coronavírus. Então, o que a gente fez? Simplesmente oferta através de aplicativo, oferta através de SMS e dentro da loja, a gente dividiu alguns setores QR Code. Então, a gente tem o QR Code durante a loja, dentro da loja. Então, você quer saber o tabloide? Coloca no QR Code para aparecer o tabloide no seu celular. Você quer saber na sua casa?
você vai receber um SMS, receber aplicativo, porque esse contato com o cliente não pode parar. Pelo contrário, o contato com o cliente, ele tem que melhorar, porque esse cliente, ele perdeu o contato com a família, perdeu o contato com os amigos e talvez perdeu o contato com os pais. Então, nós como supermercado, que sempre esteve ali perto da gente, a gente tem que mandar um bom dia para ele, a gente não pode deixar de falar feliz aniversário para ele durante a pandemia, porque ele tem que receber uma mensagem de aniversário, porque ele está se sentindo muito sozinho. Então, esse contato de proximidade, como que a gente vai ter? Se a gente tiver os dados do cliente no nosso CRM. E hoje, ainda bem que a gente tem um trabalho muito bem feito de 90% de faturamento fidelizado. Então, 90% do nosso cliente está em contato constante com nós. Isso é fundamental. Excelente. A próxima é para o Wagner. Como a CEAL pode contribuir para potencializar o uso das etiquetas eletrônicas nas lojas? Está no mute, Wagner. Pronto. Pegar um pouquinho do que o Rodolfo falou, que a tecnologia, óbvio que ela tem o seu potencial, ela traz seu benefício, mas é um conjunto, é uma parceria, né? A tecnologia, as pessoas envolvidas, a empresa envolvida, quer dizer, tem que ser um engajamento mútuo de todo mundo. Nesse sentido, obviamente, a CEAL tem esse produto para fornecer, essa solução, só que a gente sempre gosta de ir um pouquinho mais além, né? Eu costumo falar para o time que um projeto não está entregue quando você entregou o produto, que você instalou as coisas e deu a chave do projeto para o cliente e falou, tá bom, te vejo aqui depois, né? A gente percebeu muito isso do que o Rodolfo falou e hoje em dia a gente vem trabalhando muito em, legal, você planejou essa tecnologia para você, você buscava um benefício, como que a gente vai garantir que você, de fato, tenha o teu benefício completo, né? Então, tem um pós, que é de serviços e outros aplicativos e soluções da CEAL que garantem que qualquer tecnologia que a gente venda hoje, a gente consiga fazer ela se perpetuar e ser usada na sua plenitude, tá? Então, óbvio que a etiqueta eletrônica, quando a gente mudou para a geração 3, né, da SES, de etiquetas eletrônicas, a gente já tinha essa visão, né? Hoje, a etiqueta eletrônica é muito mais do que só o display para tocar o preço. Quando a gente vê todas as plataformas e softwares da SES, a parte do mapa da loja, a parte do compartilhamento de mídia dentro das etiquetas, o LEDzinho, né, a luzinha piscando para fazer o pique, enfim. Então, tem um portfólio gigante aí de software acoplado à tecnologia e mais toda essa parte de sustentação da CEAL que garante a tecnologia funcionando e funcionando na plenitude. Acho que é assim que a CEAL hoje, como integradora de sistemas, vem se posicionando. Aí a gente vem investindo cada vez mais nisso. Perfeito, obrigada. Gente, a gente já está passando um pouquinho do tempo, então as outras perguntas eu vou pegar com o pessoal e mando para vocês por e-mail. Essa live também foi gravada, vou mandar para todo mundo também por e-mail. Quero super agradecer ao Rodolfo, a Verena, ao Fernando e ao Wagner. Foi super legal o papo com vocês. Muito obrigada. E espero que a gente se veja em próximas oportunidades. Obrigadão, gente. Um abraço para vocês e um bom dia. Até mais. Bom dia.